Bom, embalado nos últimos vídeos da minha amiga Lilian, que ela abordou aí de maneira bem bacana a Matrix, esse eu que se vê existindo dentro da Matrix e se confunde com o eu real. Eu vou trazer uma reflexão acerca desse tema, mas usando dois termos, dois conceitos: ilusão e delusão. Quais as diferenças entre esses dois conceitos e como eles se apresentam? Ilusão é quando a consciência, o eu racional, ele vê algum ardil, alguma distorção da realidade, algum engano, e ele sabe que aquilo é uma distorção da realidade, é um engano, é uma ilusão de ótica, por exemplo. Uma situação que exemplifica bem isso: vou ao cinema assistir um filme em 3D. Coloco os óculos e surgem efeitos, porque eu estou usando aqueles óculos, efeitos como se os personagens, os efeitos especiais saíssem da tela e viessem em minha direção. Em alguns momentos, o meu cérebro ele pode até entender que aquilo é meio que real, mas ele sabe que se trata de um ardil, de um artifício, de uma ficção. Isso é uma ilusão. O meu eu racional sabe que aquilo é uma ficção ou que é uma fantasia, certo? A delusão, ela é algo mais profundo, porque a razão, o eu racional, ele vai confundir aquela ficção, aquele ardil com a própria realidade. Ou seja, ele vai interpretar o ardil, a fantasia, a percepção distorcida como sendo a própria realidade. Ele vai entender que aquilo, de fato, é a realidade. Um exemplo de delusão: um ator vai interpretar um personagem em uma peça, em uma novela. Ele se confunde com o próprio personagem. Ele assume como no lugar do seu eu aquele personagem que seria a sua interpretação, que seria um eu passageiro, um artifício que ele utilizaria para dar lugar àquele personagem. Ele encarna aquele personagem e ele se confunde com o próprio. E de ator, de jogador, ele se torna um partícipe daquele cenário que era fictício, que era falso, porém ele assume como o cenário como sendo a própria realidade existente e o personagem como sendo ele próprio. Isso é delusão. Ele toma essa distorção, que seria uma pequena distorção da realidade, como sendo a própria realidade. E os exemplos que eu utilizei para ilustrar as diferenças, acho que eles são bem claros. Porém, a delusão ela é algo muito sofisticado, muito complexo, muito refinado, porque o eu está confundido, ou seja, toda a visão, a perspectiva de enxergar está comprometida, ou seja, todos os movimentos possíveis no âmbito das formas de pensar, de interpretar o mundo, trazendo aqui como sendo uma pessoa, um ser humano que se encontra deludido em algum viés, todos os movimentos dele estarão severamente comprometidos e ele não consegue perceber isso. E por mais que alguém tente alertá-lo, é muito difícil de ele, em sendo alertado, conseguir perceber que a realidade que ele interpreta como sendo a realidade se trata de uma pseudo-realidade. É muito delicado. Mas é importante a gente ter isso como possibilidades, tá? O budismo que trata muito desse termo de delusão, tá? O budismo trata muito disso, que a gente acaba se confundindo com esse nome, com os nossos gostos, com as nossas tendências e se esquece de que existe algo a mais, algo mais pleno, algo de fato que não é pueril, transitório, efêmero, que se desfaz com facilidade. O budismo tenta trazer pra gente que existe algo mais consistente, mais puro e profundo, que seria o eu real, né? Mas enfim, essa foi a reflexão de hoje.